Olá, meus amores lindos, sejam bem-vindos. Recebam aquele beijo bem carinhoso da tia Cida Ferraz. Hoje, o componente curricular Geografia traz para vocês o estudo da nossa unidade 6 do livro didático, ok? Em que vocês irão encontrar a distribuição da água no planeta Terra, tá? Então, iremos iniciar o nosso estudo a partir da página 160 do livro de vocês, onde diz como se formam os rios e as bacias hidrográficas. Ok, pessoal? Então, nessa primeira parte, já vem falando um pouquinho sobre o ciclo hidrológico, tá? O ciclo da água. Todos nós sabemos, não é novidade, até porque estamos paralelamente trabalhando agora a questão da água em ciências, geografia e geografia de Alagoas. Devemos também fazer essa separação para que a gente entenda quando estamos falando na água de forma geográfica, dentro da ciência e geografia de Alagoas, porque estamos falando especificamente do nosso estado, tá? Da distribuição da água no nosso estado. Então, temos que ver para que não se torne enfadonho, tá? Não se torne um conteúdo chato. Quando eu falo em ciclo da água, eu estou falando da água em constante movimento. A água que está aqui hoje nos rios, nos lagos, quando recebe a incidência de calor vinda do sol, essa água evapora, tá? Condensa-se, forma nuvens, precipita em forma de chuva, infiltra, vai novamente para os rios, para os oceanos, para os mares. Então, é um constante ciclo, certo? Temos água nos rios, nos lagos, nos oceanos, no corpo dos seres vivos e assim por diante. No ar, tá? Quando respiramos, expiramos, não é isso? A gente percebe que há uma quantidade de água, não é isso? Nessa questão da respiração, da transpiração, né? Nos rios, nos mares, nos oceanos, na maioria dos lugares, não é isso? O nosso planeta, ele poderia ser chamado de planeta água tranquilamente, até porque ele tem uma grande quantidade de água. Só que dessa água, 96% dela, que vocês encontrarão na página 161, 96% de toda a água do planeta está nos oceanos e nos mares. Isso quer dizer que ela é uma água salgada, né? Essa água salgada não vai servir para a nossa utilização, a não ser que ela passe por um processo de dessalinização. É um processo caro, tá? Utilizado já em alguns países que têm escassez de água, mas não é um processo fácil de fazer nem barateado, ok? Então, vamos lá. Apenas 4% são de água doce e dessa porcentagem, somente uma pequena parte está disponível à superfície e no subsolo, na superfície e no subsolo. Então, 4% é água doce, mas ainda está distribuída em outras situações que não está tão acessível a gente. Então, a menor parte de todas é aquela que está acessível. Quando vocês passam para a página 162, verão bacia hidrográfica, tá? Observem a ilustração, existe uma ilustração, um mapa, tá? A ilustração bacia hidrográfica e o mapa, as 10 maiores bacias hidrográficas do mundo. O que é que a gente entende? Note que ambas são formadas por um conjunto de terras e pela rede hidrográfica. Nessa rede hidrográfica, ela é composta por um rio principal e seus afluentes. Ou seja, eu tenho uma bacia hidrográfica, eu tenho um rio principal. Vamos pegar aqui o Rio São Francisco, por exemplo, que nós trabalhamos tanto no componente curricular Geografia de Alagoas. O Rio São Francisco é a bacia hidrográfica principal, tá? O Rio São Francisco é o rio principal dessa bacia hidrográfica. Mas existem rios que são os afluentes desse rio principal. São os rios que lançam água nesse rio principal, tá? O Rio São Francisco, por exemplo, é um rio perene, ele está sempre ali. Mas a maioria desses afluentes são rios temporários. São rios que acontecem que estão cheios mais em épocas de chuva, certo? Mas são rios que em alguma época do ano, quando não há chuva, são rios que chegam a secar, ok?
O tamanho da área de uma bacia é estabelecido pela distância entre seus divisores de água e pode ser delimitado em diversas escalas, já que cada afluente de um rio principal tem a própria bacia e faz parte de uma bacia maior. Observe no mapa abaixo as 10 maiores bacias hidrográficas do mundo. O rio principal dá nome à bacia, a rede. Não é isso? Então, o rio principal vamos pegar, por exemplo, o rio Mississippi, tá? Observem no mapa, por exemplo, na página 162, aqui abaixo, ó. Certo? Vocês irão encontrar aí o rio Mississippi. Olhem a distribuição dele. E vejam que o nome da bacia hidrográfica é o nome desse rio principal, tá? Nós temos aqui também, na América do Sul, a bacia hidrográfica Amazonas, tá? Olha o nome, o principal, Rio Amazonas, tá? Temos a bacia hidrográfica Prata, não é isso? Depois iremos encontrar na África, bacia hidrográficas Nilo, Lago Chad, não é isso? Níger, Congo, ok? E algumas bacias hidrográficas também na Ásia. Essas são as 10 maiores bacias hidrográficas do mundo, do nosso planeta. A utilização dessas bacias hidrográficas, ela vai de acordo com a localidade, com as necessidades, né, sociais, econômicas. A utilização das bacias hidrográficas é muito distinta entre os países e as regiões do planeta, variando conforme as características físicas, sociais e culturais e econômicas de um lugar. Né? Tem rios que são utilizados em maior proporção para a produção de energia, para a agricultura, para abastecimento das cidades, ok? Então, depende muito da necessidade daquela determinada região para saber qual a finalidade maior daquele rio, ok? Trazendo para o nosso Rio São Francisco, por exemplo. É um rio que está diretamente relacionado à questão das produções da agricultura, da criação de animais e tudo, mas também é um rio que há uma grande produção de energia no seu percurso, não é isso? Muitas usinas hidrelétricas foram construídas no seu percurso, né? A bacia hidrográfica do Amazonas, né? É uma bacia que é utilizada mais para quê? Para a questão da navegação, né? Pela própria estrutura física daquele rio, daquela bacia hidrográfica, mas também é primordial na questão da construção de algumas moradias, né, como as palafitas, por exemplo, para a questão da própria alimentação, a pesca, a agricultura, a criação de animais e assim por diante. Nas páginas 164 e 165 do livro de vocês, tem o esquema, o curso de um rio. E aí vocês poderão identificar a nascente desse rio, né, o afluente, né, os afluentes, o rio principal, a foz, certo? Um rio tem toda uma estrutura, onde nasce, o leito, os seus afluentes, né, a foz é onde ele desemboca, não é isso? Então, toda a estrutura vocês observam pela numeração, tá? Nascente, o divisor de águas, médio curso, baixo curso, a foz, tá? Foz em estuário, que é uma observação aí que vocês podem ver em questão do rio quando deságua no oceano, por exemplo, certo? Ou em outro rio e assim por diante. Na página 166 do livro de vocês vem preservação e abastecimento de água. Todos nós sabemos que a água é indispensável às nossas vidas, tá? Ou seja, nós precisamos da água, tá? Nós precisamos da água para tudo, para as nossas necessidades diárias, para a agricultura, para a pesca, para a criação de animais, para a produção de energia, certo? Para as indústrias. Não é isso, gente? Então, a água, ela é essencial, ela é primordial na nossa vida. Sem ela, não há existência de vida. Só que a água, por muitas vezes, está sendo usada de forma incorreta. Isso é um assunto que a tia Cida já vem debatendo com vocês há algum tempo. De forma incorreta, com grandes desgastes dessa água,
tá? Utilizando da forma mais irresponsável possível, né? A poluição dessas águas, a contaminação por meio de agrotóxicos, por exemplo, certo? Por meio da extração de materiais que vêm do solo, não é isso que termina afetando os lençóis freáticos, os lençóis de água, não é isso? A contaminação por esgotos industriais, ok? Então, o desperdício dessa água, a água vem sendo usada de forma muito irresponsável. O nosso planeta pede socorro, né? A gente vê em várias situações, é o ar que é poluído, é a água que está poluída, certo? É o solo que é degradado. Então, esses recursos naturais, indispensáveis à nossa vida, tão importantes para todos nós, eles são usados de forma irresponsável pela grande parte da população. Não é isso? Essa água para chegar à nossa casa, ela passa por todo um tratamento, todo um cuidado. Tem as estações de tratamento dessa água que a gente bate mais nessa tecla em ciências, certo? Que tem toda as etapas que essa água passa para chegar à nossa casa, certo? Para abastecer as nossas residências, para que a gente possa desenvolver nossas atividades diárias. E aí, qual a responsabilidade que eu tenho para com essa água que chega na minha casa? Para com um rio que eu utilizo como o turismo, por exemplo, a visitação. Eu cuido, eu estou observando o que está acontecendo com os meus recursos, com os recursos naturais à minha volta. Eu estou esperando apenas que o outro tome uma posição. Eu estou tomando a posição diante daquilo que eu considero que é errado para com esses recursos que são essenciais à nossa vida. E aí, a partir daqui, nós iremos desenvolver a atividade, consolidar o nosso conhecimento, não é isso? Vendo o que aprendi, o que faltou, intensificando a aprendizagem. A Tia Cida vai lançar mais algum outro vídeo para aprimorar, para intensificar essa aprendizagem, ok? Espero que vocês tenham entendido a proposta, a fala da Tia Cida, que vocês possam pensar e repensar sobre as N atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia e que vocês vejam a partir da distribuição da água o quanto essa água é importante em nossas vidas.